Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos estudar sobre trabalho e potência. Você sabia que na física nem todo esforço é considerado trabalho? Às vezes você faz força e mesmo assim o trabalho é zero. Hoje eu vou te explicar o que é trabalho na física, o que é potência e ainda vamos resolver algumas questões que podem cair na sua prova ou no Enem. Vamos lá? Na física, o conceito de trabalho é um pouquinho diferente do que usamos no dia a dia, no cotidiano. Quando a gente faz esforço, sabe? Diz que está trabalhando. Mas na física, só existe trabalho quando uma força provoca deslocamento em um objeto. Aqui está a formulazinha que vamos utilizar daqui para frente. Nós temos trabalho é igual a o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, onde T ou W quer dizer trabalho ele tem que estar vindo em joule, tá? A força em Newton, representada pela letra F, D de deslocamento, tem que estar em metros, e cosseno de θ é o cosseno do ângulo, gente, entre a direção da força e do deslocamento. Então, vamos imaginar uma situação que você está empurrando uma parede com toda a sua força, mas a parede ela não se move. Nesse caso, apesar de tanto esforço, não houve trabalho na física, porque não aconteceu o deslocamento. Vamos agora para algumas observações. Se a direção da força e o deslocamento estiverem no mesmo sentido, a gente diz que o cosseno vale zero. E o cosseno de zero é igual a 1, tá? Então, a nossa fórmula vai ficar. Então, como o cosseno vale 1, a gente pode escrever a fórmula assim, que é como geralmente aparece mais, tá? Na maioria das questões, trabalho igual a força vezes o deslocamento. Se a força ela vier de forma perpendicular, formando aí um ângulo de 90 graus com o deslocamento, a gente diz que não realiza trabalho, tá? Por quê? Porque o cosseno de 90 vale zero. Então, não houve trabalho. Pode ser aí uma força normal, tá? Então, ela não vai realizar trabalho. Se a força e o deslocamento eles estiverem em sentidos opostos, aí a gente vai calcular o cosseno de 180 graus, que vale menos 1. Portanto, a nossa fórmula fica com o sinalzinho negativo. Vamos para o primeiro exemplo. Imagine que uma pessoa empurra uma caixa com uma força de 10 newtons por uma distância de 5 metros. O trabalho realizado foi de quanto? Vamos colocar os nossos dados, tá? A força 10 newtons. E aí o deslocamento foi de 5 metros. Então, nossa fórmula, trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, vamos imaginar aqui. Tem aqui um bloquinho, uma caixinha, né? E estou empurrando, exercendo uma força de 10 newtons, e aí se deslocou 5 metros, tá? Então, a força e o deslocamento estão indo na mesma direção. Portanto, cosseno de zero igual a 1. Então, vamos colocar só multiplicar, né? 10 vezes 5, 50 joules, tá? Então, o trabalho realizado foi de 50 joules, ok? Agora que entendemos o que é trabalho, vamos falar sobre potência. Potência representa a rapidez com que um trabalho é realizado. Então, imaginemos aí uma situação onde nós temos duas pessoas, onde elas irão realizar o mesmo trabalho. A pessoa 1 realizou o trabalho em 5 segundos. A pessoa 2 realizou o mesmo trabalho em 10 segundos. Então, como houve essa diferença, o que utilizou de menos tempo foi o que obteve maior potência. A nossa fórmula consiste em P, que significa potência, ela tem que estar na unidade de watts,
T de trabalho, tem que estar em joule, e ΔT, tempo, em segundos. Bora lá para um exercício. Um trabalho de 100 joules foi realizado em 5 segundos. Calcule a potência. Quando você pegar essas questões, dá uma analisada para ver se as unidades elas estão aí coerentes, tá? E em seguida você organiza esses dados para que fiquem organizados, tá? Então vamos colocar aqui. O trabalho foi de 100 joules e o tempo 5 segundos. Então a gente vai fazer uma divisão, tá? Bem simples. Vamos dividir 100 por 5, que vai dar 20 watts. Gente, tem cuidado porque às vezes as questões de potência, ela não vem o valor do trabalho, ela vai vir um deslocamento, ela vai vir uma força e você vai precisar calcular o trabalho e depois aplicar dentro dessa fórmula. Portanto, aqui nessa nossa questão, significa que a potência desenvolvida foi de 20 watts. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Beijos, até a próxima!